na nossa aula de hoje, né? Do dia 28 de abril, quase chegando aí no mês, nós vamos ver os tipos de barragens, certo? Tanto a de acumulação, que são as barragens que contêm ou que detêm água, né, ou substâncias líquidas no geral, e as barragens de rejeitos, tá? Mas esse desenho que eu coloquei aqui para vocês é uma barragem de terra, que a gente chama, do ponto de vista de acumulação aí de água, tá? E é uma estrutura física, as barragens permanente ou temporária, certo? Então, elas acumulam aí substâncias líquidas, né? Geralmente a água, que é mais conhecido, e misturas aí sólidos com líquidos, ou só líquido pastoso, também tem várias misturas, que são as barragens de rejeito. Então, gente, aí tem alguns elementos que é importante a gente ver. Por exemplo, a gente tem essa ensecadeira, né? Que é uma parte bem interessante aí, a parte de montante de usante, onde o fluxo de água pode sobressair por ela. Nós vamos ver mais um pouquinho à frente. Temos aí montante, que a gente já estudou, né, do ponto de vista de bacias hidrográficas, e podemos perceber aí a questão do dreno, né, da drenagem. Por quê? Porque todo aterro, toda barragem tem que ter essa drenagem para que ela possa se garantir na estabilidade da sua estrutura, tá? Então, para isso, coloquei embaixo aí para a gente lembrar sempre, né, o manejo hidrológico integrado com todas essas temáticas que a gente estudou, que se contextualizam e se interagem, recursos hídricos, hidrogeologia, que é a parte de águas subterrâneas, né, filtração também, percolação, pedologia, geomorfologia, hidrometeorologia, que é a parte climática, e a hidrossedimentologia, que faz parte do aporte de sedimentos, desgaste do solo e erodibilidade, tá? Então, gente, essa lei de 2010 aí, a 12.334, ela é a legislação mais importante e aqui rege muitos fatores aí em relação à segurança das barragens, tanto discutida, né, nesses últimos 10 anos, nesses últimos 5 anos, nesses últimos 2, 3 anos também, tá? Então, ela traz para a gente várias características aí sobre esses dois tipos, basicamente, de barragem que eu falei com vocês, que é a acumulação de água para quaisquer usos, né? E a disposição final temporária para esses resíduos, né, industriais, esses rejeitos, tá? Gente, então, essa legislação, ela se refere aí a médio e alto risco, tá bom? O objetivo é manter a integridade estrutural e operacional, tá? Do ambiente que ela está instalada. Toda empreendimento que tem barragem de quaisquer tipo tem que ter as licenças ambientais, que são os estudos, relatórios e tudo aquilo que a gente já falou, uso e ocupação do solo, diagnóstico ambiental. Tem que ter as outorgas de recursos hídricos, né? Que no caso, para algumas atividades de maior porte é concessão, então é outorga de 35 anos, de 50, tá? Outro ponto relevante da política é a altura do maciço, tá? Então é considerado aí, claro, contando, né, a partir aí de baixo até a crista. Então a gente tem aí maior ou igual, tá? 15 metros, e a capacidade aí de 3 trilhões de metros cúbicos, tá? A capacidade total é maior ou igual, para que essa lei direcione os usos de todas as atividades de barragem, que compete às barragens, tá? Pessoal, então, o mais importante das barragens, né? Além da construção, então temos aí a execução, a inspeção, monitoramento, que coloquei bem grandão. Por quê? Porque todos os problemas de barragem que a gente vem vindo, esses desastres
que teve, esses acidentes, né? Incidentes e acidentes que a gente vem vendo aí na nossa sociedade, no nosso país, há algum tempo, por falta desse monitoramento rigoroso e criterioso. Então, a gente está vendo aí que existe, coloquei embaixo, né, o Poder Público, a Fiscalização, a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, o Ministério Público, a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, antes o nome era DNPM. Então, são 31 órgãos, viu, gente, que é responsável por essa fiscalização. Então, nos últimos anos, vem se aumentando aí o critério para os planos de contingência, plano de ação emergencial, né, que são os planos de segurança de barragem, inclusive tem um sistema, né, nacional de segurança de barragem, que ele foi atualizado agora em 2018, até onde eu sei, né? Então, todos esses projetos, geotécnica, a parte de operacionalidade e os projetos, planos e programas foram atualizados, né, conforme várias medidas provisórias aí e medidas normativas que atualizaram em cima da legislação, para que, né, essas barragens parem de cair, né? Então, é um avanço aí que o nosso país está tentando ter, tá? Então, gente, a gente pode conceitualizar essas barragens, como eu falei, né, como uma estrutura. Então, ela é construída de forma transversal com o rio, né? E a gente pode chamar de talveg também. Talveg, como eu expliquei aí para outros alunos que ficaram com dúvida, é aquela parte do meio do leito do rio. Fica mais fundinho, a parte mais do fundo, é onde é construída, né? Que faz o estudo do rio. Tá bom? E aí a gente vai obtendo essas cotas, né? A crista, a cota de montante de jusante, onde que estão essas estruturas, a lâmina d'água, o espelho d'água, tá? Depois, vocês podem verificar aí o manual de segurança e inspeção de barragens, tá? Que é o manual que traz todas essas informações sobre barragens, é bem bacana essa fonte. Gente, nós temos uma parte que chama de overtopping, né? Que é a barragem galgável. Então, tem 2 nomes que são bem confundidos aí nos estudos de barragem. Um é a barragem de galgável mesmo. Coloquei até o link para vocês verem os tipos de obras civis não lineares, e a barragem galgável, ela entra neles. Que ela é construída conforme todas as outras barragens, né? Fatores físicos, só que aqui numa maneira, de uma escala menor, assim, um olhar mais específico, topografia, geologia e hidrologia. Então, nesses vales estreitos e algumas propriedades, dependendo dos aspectos geomorfológicos, dá para construir essa passagem aí, bem interessante sobre a crista, né, que a gente caracteriza como barragem galgável, tá? E tem o fenômeno de galgamento, tá? Que é quando, às vezes, tem chuvas bem atípicas e essa precipitação intensa pode levar aí à ruptura, tá? De algumas partes aí, por exemplo, de uma usina ou de uma barragem de concreto, tá bom? Porque ela passa acima do maior nível, né? Do topo dessa estrutura. Então, gente, nós temos vários tipos de barragem, tá? Que é caracterizada conforme a sua estrutura, tá bom? Barragem de terra, a gente vai ver todas agora. Enrocamento de concreto, tem vários tipos. E todas elas têm a sua funcionalidade, a sua aplicação, né? Abastecimento, controle aí de vazão de recursos hídricos e até mesmo influencia, né? Claro, nas bacias hidrográficas, irrigação, recreação, energia, um monte de aplicações, né? Que a gente utiliza e nos demanda, né? Também a nossa forma de vida atual. Então, estamos vendo aí uma fotinha do tipo de barragem de enroncamento, né? Então, muita gente, o que é enroncamento? Então, a gente lembra do ro, né? Que é de rocha, tá? Então, ela é construída aí em cima de uma rocha, com algumas características, claro, né? Tem um estudo de solo, de geologia, de morfologia antes da implantação do empreendimento, e ela é construída em cima da rocha sã,
né, que é a rocha que ainda está sem algum tipo de atividade de intemperismo. Ela ainda está bem original. E ela fica bem impermeável, né? Então, a característica desse tipo de barragem. Qual que é melhor? Depende do objetivo e do ambiente que vai ser construído, tá? Temos aqui também a barragem de terra, que é bem comum no Brasil, né? Tem propriedades rurais, utiliza-se muito. Nos grandes vales, né? Que a gente também tem muitas planícies, muitos planaltos no nosso país, então é um tipo de barragem aí, tá bom? Também feita nesse sentido transversal aí do fluxo do rio, tá? Do curso d'água. Temos também a barragem de concreto, aqui um exemplo a barragem de abóboda, que a gente chama, né? Que é de arco, que ela é mais carinha, mas do ponto de vista tecnológico, mas ela é bem econômica do ponto de vista de utilizar concreto, tá? E tem vários tipos de barragem de concreto. Esse é um dos exemplos, tá bom? Tem a gravidade, né? Que a gente sempre utiliza, assim, aproveitando as potencialidades topográficas do ambiente, principalmente, tá, gente? Também o ritmo, né? E os cursos dos rios, o direcionamento dos cursos dos rios. E essa aqui é a nossa famosa, né? O HE de Lajeado, tá? A usina de Luiz Eduardo Magalhães. Qual que é o tipo de barragem dela? Ela é uma barragem mista, tá? Ela é de terra, de enroncamento, de concreto. Ela é toda mista. Ela é uma barragem bem interessante. Nós vamos estudar um pouquinho mais dela amanhã. Ela é do Rio Tocantins, né? O barramento dela, o reservatório entre as cidades aí de Lajeado e Iracema, tá? Ela tem um aproveitamento ambiental muito interessante, ela tem os selos também, e as ISOs todas ela tem também, tá? Infelizmente a gente não vai poder ir, mas ela é um destaque aí de gestão ambiental e de outras ISOs também de qualidade de empreendimento, tá? Do ponto de vista de engenharia, tá, gente? É bem legal. Então, gente, nós temos também a barragem de rejeitos, né, que é bem importante porque a funcionalidade é reter, né, guardar, armazenar, acumular esses rejeitos, né, que não são nem resíduos, né, são rejeitos, porque resíduo a gente reaproveita, né, rejeitos, assim, para reaproveitar existe um grau muito alto e rigoroso de tecnologia, porque geralmente ele é um material tóxico, né? Então, a gente